Oiê, eu sou a Esther e se você ainda não me conhece, muito prazer. Hoje eu vou fazer um vídeo de Maqui Fala com vocês. Vocês são muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Estou muito feliz porque nós estamos conseguindo, nós vamos chegar lá, tá? Juntas. E hoje eu gostaria muito de falar sobre decisões decidem destinos. Muito importante, as nossas escolhas nos levam ao topo ou à ruína. E as nossas decisões, elas precisam sempre estar baseadas naquilo que Deus quer pra nós. Porque se a gente andar conforme a vontade de Deus, a gente vai ter êxito naquilo que a gente está escolhendo. Faz sentido isso pra você? Acha que isso realmente andar debaixo da direção de Deus? Ou é tipo assim, eu tenho que fazer as escolhas por aquilo que eu quero, porque eu acho que isso é mais importante, viver a minha vida da forma que eu quero. Bom, existem pessoas que acreditam que elas têm que viver pelo livre-arbítrio delas conforme elas querem. E existem as pessoas que também acreditam que é importante andar conforme a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor para nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. E é o que eu acredito. Tudo que eu vou falar para vocês são baseadas na minha vida, nas minhas escolhas, em tudo que eu tenho vivido. E eu acredito piamente que quando as nossas escolhas elas estão baseadas naquilo que Deus tem para nós, é 100% de certeza que você vai ter sucesso naquilo. Porque viver em um mundo, por exemplo, só baseado nas suas escolhas, no que você acha que vai dar certo, você não tem certeza, vale a pena. Eu me lembro muito, sabe, uma coisa, foi muito êxito, muitas coisas que eu fiz na minha vida deram muito certo, porque sempre eu orei e consagrei a Deus. Então eu vou falar um pouquinho de cada pra vocês. Eu lembro que eu tava prestes a começar a fazer faculdade, muito estudar em algo que seria bom pra mim. Sempre fui uma pessoa que gostou de se comunicar, mas eu pensava assim, né, o que eu vou fazer? E aí, então eu tive duas opções. Uma era RH, Recursos Humanos, e a outra era Secretariado Executivo, bilíngue. O que acontece? O Secretariado Executivo Bilíngue, ele era na FATEC, que é uma ordem pública no Brasil, Faculdade Tecnológica, sabe? E aí, gente, o que eu fiz? Eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Deus, qual que vai ser o melhor pra mim? E aí, o que aconteceu? Eu fiz a prova lá da faculdade particular, obviamente que eu ia passar, e da pública era mais difícil, né? Que era uma concorrido. Porém, acabei passando nos dois. E aí eu falei pra Deus, Senhor, e agora? E agora que foi muito fácil decidir. Porque a faculdade pública eu não ia pagar. Já a outra eu teria que pagar. O útil ao agradável do Senhor. Vi que aquela era a melhor opção pra mim. Até porque na questão do meu horário de trabalho, eu trabalhava à tarde, a escola era de manhã. Então, tudo estava em comum acordo, sabe? E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que é Romanos 8:28. Eu amo esse versículo. Ainda que a gente pense assim, meu Deus, acabou, né? Não, tudo está cooperando. Ainda que você pense que não, sim, está cooperando para o seu próprio bem. Eu nunca tive muita ambição de fazer intercâmbio, disso, de aquilo. Mas olha pra você ver como que as coisas são. Eu comecei a faculdade e eu comecei a ser secretária na minha igreja. Olha só como as coisas de Deus são. Então eu comecei a fazer faculdade de secretariado executivo, bilíngue, né? E aí virei secretária na minha igreja, né? Eu ajudava na secretaria da escola dominical. E que contribuiu muito também para o meu desenvolvimento. Com essa faculdade, né? Eu consegui fazer o meu primeiro intercâmbio, que era para aprender espanhol. Tinha inglês e espanhol na faculdade. Então, a gente foi fazer o primeiro intercâmbio para Argentina para aprender espanhol. O que Deus também preparou, porque eu lembro que na época eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro tudo para pagar. E aí eu pedi emprestado para uma amiga minha e ela me emprestou, sabe? E é tão bom você lembrar dessas coisas assim e lembrar como que nós precisamos um dos outros. Me lembro de uma coisa, você não é sozinho nesse mundo. Ainda que você tenha Deus, você precisa das pessoas. Né? Deus ele é muito importante na nossa vida, ele é essencial, mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar prontos a ajudar, porque nós precisamos de ajuda também. E assim, eu sou muito grata por ela, a Sandra, ela me ajudou, sabe? E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas, de retribuir aquilo que ela fez pra mim. Então, assim, Deus, ele é muito maravilhoso, né? Em tudo aquilo que ele faz. E aí eu fiz esse primeiro intercâmbio. Olha só pra vocês verem, né? E aí eu melhorei bastante também o meu espanhol com essa oportunidade que eu tive de fazer o intercâmbio. Quando eu fiz esse intercâmbio, eu entendi que eu só conseguiria falar inglês se eu vivesse um intercâmbio de inglês também. E aí foi quando comecei a pensar, poxa, eu preciso fazer um intercâmbio de inglês quando eu terminar a faculdade. Eu comecei a pesquisar e tal, e eu descobri o intercâmbio de au pair, que foi toda a minha história vindo até aqui. O que eu quero falar com decisões? Eu tive que decidir deixar tudo pra trás, eu saí do meu trabalho, eu arrumei um trabalho, fiquei estável. Então eu tive que abandonar meu trabalho, largar tudo pra trás e recomeçar a minha vida aqui. Tudo na direção de Deus. Eu orei durante 2 anos. Vocês têm noção do que é isso? 2 anos orando ao Senhor e pedindo pra Deus que a vontade dele fosse feita. Eu jejuava, o Senhor sempre falava comigo. Eu iria vir, né? Ele falava ao meu coração e nas coisas que eu iria fazendo, eu via
né, a confirmação de Deus. Eu lembro, eu estava uma vez muito mal, e aí eu pedi pra Deus, falei, Deus, fala comigo, que hoje eu tô muito triste. E eu entrei dentro da igreja e começou a tocar aquele hino que fala assim, de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falhará. Se das estrelas o brilho cessa, mas suas promessas brilhará. Nossa, e eu chorei tanto nesse dia, tanto, porque estava com praticamente tudo pronto, mas aconteceu que teve toda aquela, sabe, e tava tipo assim, um caos, vazio em todo lugar do mundo. E eu falei, agora, na minha vez, como que eu vou? Mas ainda naquele mesmo dia, teve um irmão que teve uma oportunidade e ele falou sobre sonhos, sobre acreditar que o Senhor, ele movia céus e terra pelos seus. E Deus falou tremendamente ao meu coração, me dando ali a certeza, me ajudando que eu estava no caminho certo. As decisões que nós fazemos hoje, elas decidem o nosso futuro. É através daquela decisão que eu tomei lá atrás, hoje eu estou colhendo os frutos disso, graças ao nosso bom Deus. Outra coisa que eu quero contar pra vocês. Quando eu morava com os meus pais, né? Eu morei com os meus pais até os meus 22 anos. E durante a vida que eu vivi com os meus pais foi muito, assim, turbulenta. Como eu já falei pra vocês em alguns vídeos anteriores, eu vim de uma família disfuncional. Então, nós tínhamos muitos problemas, sabe? Os meus pais, eles tinham muitos problemas entre eles e acabava afetando a gente, porque as crianças sofrem muito no meio disso e acaba trazendo sequelas pra vida e por toda uma vida. Quem já passou por uma família assim sabe que é muito difícil você curar as feridas, que é muito difícil você se reerguer e você acreditar em família, de você querer, mas você ter medo. Então, assim, foi muito difícil durante essa minha trajetória com os meus pais. E aí, quando eu fiz meus 22 anos, né, eu tomei a decisão de sair da casa dos meus pais e viver a minha vida. Não lembro se foi 22, se foi 20, eu não tenho certeza disso. Mas eu tomei a decisão. E eu falei com o Senhor antes, eu falei, Deus, se for da sua vontade que dê certo, de eu sair da casa dos meus pais, de eu recomeçar, o Senhor prepare uma casa no valor de R$300, porque era o valor que eu poderia pagar. E aí, Deus, ele foi tão maravilhoso que no mesmo dia nós conseguimos uma casa no valor de R$300. E aí nós mudamos, tal. Não foi fácil. Não quero dizer assim, ai, foi tudo pleno, tudo maravilhoso. Não, foi em dezembro. Sabe aquele calor de dezembro? Então, foi um calor gigantesco, gente. Muito, muito calor. Nós não tínhamos geladeira, não tinha água pra tomar. Sabe, aí na época, o meu namorado da época, ele trazia água pra gente beber, ajudava também com comida, que a gente não tinha fogão. Aí eu lembro que uma irmã deu um fogão pra gente, sabe? E aí logo em seguida eu comprei uma geladeira. Fomos comprando e começando a nossa vida. Então eu quero dizer assim, que mesmo quando você toma decisões que são importantes e difíceis, não vai ser fácil. Não quer dizer assim, tô tomando uma decisão, debaixo da graça de Deus vai ser tudo fácil. Não. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Então assim, Jesus passou por dificuldades, quem somos nós que não vamos passar? Mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. A nossa esperança não tem que estar em coisas, em pessoas, nas circunstâncias, mas em Deus. Porque Deus, ele faz todas as coisas impossíveis se tornar possíveis. Durante toda essa situação, consegui morar sozinha, consegui pagar o aluguel, conseguimos ter a nossa casinha arrumadinha. Foi morar eu, minha irmã mais nova, minha sobrinha. Então depois eu acabei morando sozinha, tendo meu quarto, né? E começando a minha vida. Até eu vim pra cá. Então, foi uma fase muito boa. Foi uma fase assim de muito aprendizado, de vivência com Deus e de desafios. Tudo foi a minha decisão de recomeçar, de dar um passo, de sair daquela situação para que a minha vida pudesse mudar. E eu confesso para vocês que a partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, tudo na minha vida mudou. Tudo. E foi para melhor, gente. Foi muito para melhor. Maravilhoso. Tudo que eu queria era paz. E eu encontrei. Apesar dos desafios que a gente estava enfrentando, eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Então, assim, esse é o segredo, né? É confiar em Deus, independente do que esteja acontecendo. O que a gente entende? Quando você vai tomar decisões na sua vida, muitas pessoas opinam. Ai, mas você não deve fazer isso. Ai, mas você não deve fazer aquilo. Ai, mas você não tem um trabalho fixo para você conseguir pagar aluguel. As pessoas sempre vão opinar. Quando eu vim fazer meu intercâmbio, quando eu falei que ia vir para os Estados Unidos, muitas pessoas me criticaram. Demorei para contar para as pessoas, porque eu falei assim, eu não vou ficar falando para ninguém se eu não tenho certeza, porque as pessoas criam expectativas na que tá fazendo, né, do que a gente quer. Tá perguntando, a gente não tá nada certo, aí você fica frustrado. Por muitas pessoas falaram, você se formou e vai para os Estados Unidos cuidar de criança, isso, é perigoso, tem muitas coisas ruins que acontecem quando a pessoa vai para fora, enfim. E as pessoas ficaram com medo. Eu falei, olha, eu estou fazendo algo que eu pedi a Deus,
eu estudei sobre isso, eu fui atrás de entender o que se eu estava fazendo algo certo. Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo. Sabia que a decisão que eu tinha tomado ia definir muita coisa sobre o meu destino, porque eu pensei assim, poxa, se eu aprender inglês, se eu falar inglês, eu vou conseguir arrumar um trabalho melhor e ser bem remunerado. Eu pensava, quando eu voltar do Brasil, eu vou estar com o inglês muito melhor. E financeiramente, a gente sabe que no Brasil é importante você ter uma renda boa para você viver bem. Era sobre isso. Eu sei que as nossas decisões, elas decidem os nossos destinos, mas também existe uma frase que eu gosto muito que diz assim, que as nossas escolhas, elas nos levam ao topo ou à ruína. Então, por que eu falo sempre que as nossas decisões têm que estar baseadas naquilo que Deus tem? Porque se você fazer as suas escolhas baseadas só naquilo que você quer e não naquilo que Deus tem pra você, a probabilidade de você não ter sucesso é muito grande. Prosperar é estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Boas condições financeiras é maravilhoso, é ótimo e é importante, mas estar no centro da vontade de Deus é essencial, porque se Deus está com você, Ele está no seu barco, olha, não importa, é sobre quem Deus é na sua vida, e por isso que é tão importante estar debaixo da vontade de Deus, na plenitude da vontade de Deus. Todas essas coisas que eu fui fazendo, eu fui obtendo sucesso, né? Por quê? Como eu falei para vocês, eu não estava baseada naquilo que eu só queria, mas naquilo que o Senhor queria, porque eu orava assim, Deus, quero muito isso, mas eu quero a sua vontade na minha vida. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu chore, isso vai passar. Porque a sua vontade, ela é muito melhor do que tudo isso. Eu sei que se você estiver andando debaixo da sua graça, o Senhor vai prosperar muito mais, que as coisas vão acontecer no seu tempo, e eu confio muito no Senhor. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas, façam que elas sejam direcionadas sobre aquilo que Deus tem pra você. Só um aspas aqui, vocês viram que sujou aqui, né? E aí eu vou usar esse negocinho aqui pra tirar. E aí não precisa ficar aquela borradeira toda. Olha só, tá vendo? Aí ficou só um pinguinho, aí eu pego um pouquinho de base, coloco aqui. Ui, nossa, pinguei muito, gente, meu Deus, socorro. Vou aproveitar e passar aqui nas olheiras que... Tô dormindo tão bem esses dias, tô com um pouquinho de olheira. Mas, enfim, é sobre isso, sabe? A nossa vida, ela precisa estar totalmente direcionada por Deus. As nossas escolhas, as nossas decisões. Se você quiser ter sucesso, faça isso. Que a sua vida, que as suas escolhas estejam totalmente direcionadas por Deus, porque elas decidem o seu destino. Se você quer uma família, se você quer conquistar uma faculdade, um bom trabalho, um bom emprego, ore. Consagre ao Senhor os seus planos e seus sonhos, porque eles vão dar certo. É impossível não dar certo, porque quando Deus está no barco, não existe probabilidade de não dar certo. Pode não ser da forma que você espera, pode não ser como você quer, mas viver na plenitude da vontade de Deus é saber que todas as coisas estão cooperando para o seu próprio bem. Então, eu gostaria de terminar esse vídeo fazendo uma oração por você, pedindo a Deus que as suas escolhas e as suas decisões sejam todas direcionadas por Ele, porque é assim que eu sempre faço. E antes eu tenho certeza que as minhas decisões, elas estejam totalmente direcionadas por Deus, eu peço confirmações para Deus. Como eu já falei para vocês, eu não quero viver uma vida pagando o preço, colhendo fruto das minhas escolhas, pelo contrário, eu quero viver uma vida de paz, de tranquilidade, sabendo que desafios fazem parte, mas que eu não fiz uma escolha errada baseada naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus tem para mim, amém? Então vamos orar? Se você está aí, feche seus olhinhos e vamos orar. Jesus, obrigado por cada vida que está assistindo esse vídeo. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Que as nossas decisões, que as nossas escolhas sejam totalmente baseadas naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Jesus, que nós possamos fazer escolhas que vão destinar a gente a futuros certos, a viver a plenitude da tua vontade. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e viver na plenitude da sua vontade é viver uma vida de paz, uma vida de prosperidade e sabedoria em ti. Jesus, nos dá sabedoria para todos os dias enfrentar as dificuldades, para andar conforme a tua vontade. Senhor, eu oro e te agradeço por cada vida e abençoa em teu nome santo cada vida. Que elas sejam, Senhor, estruturadas na tua presença, que nós possamos se encher do Senhor todos os dias da nossa vida. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém, comenta aqui embaixo o que você achou e também se inscreve aqui no canal. Um beijo pra você e até mais. Tchau!